Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom estarmos reunidos nessa noite para poder celebrar o nome do Senhor. Deus ultimamente, querido, Ele tem testificado muita coisa aos nossos corações. Uma delas é a certeza de servir ao Senhor. Semana passada nós tivemos uma grande festa de celebração ali na IDEP do Estância Biquíni, onde foi ministrada uma palavra que agregou com uma que eu já estava pensando há muito tempo em ministrar. Eu falei, meu Deus, foi a junção perfeita. Mas antes disso, Deus ele me trouxe uma experiência muito forte. Sou pastor, como foi falado aqui lá do núcleo da IDEP Liberdade. E um irmão, há um pouco tempo, ele teve a oportunidade de levar uma palavra, foi usada de forma extraordinária. E no meio da mensagem ele falou algumas coisas que impactaram o coração da igreja, mas que ao mesmo tempo trouxe uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que ele estava falando. Passou-se mais algum tempo, esse irmão, ele caiu, ele retrocedeu na fé. E eu entrando em contato, indo em busca dele, e ele ficou literalmente como um soldado ferido. Até que na semana passada, no nosso primeiro culto, que hoje, para a glória de Deus, nós também estamos com 3 cultos, lá no domingo, lá no Liberdade, ele apareceu lá no pátio da igreja, e eu falei, irmão, existem 3 áreas das nossas vidas em que o diabo ele luta constantemente para que nós caímos. A primeira delas é que o diabo ele quer que eu e você caia no nosso testemunho. Aquilo que nós falamos para que comece a cair em descrédito, para que as pessoas digam lá, não era aquele que era o crente, não era aquele que estava ali bendizendo, exaltando o nome do Senhor, não era aquele que dizia que não iria cometer mais isso. Ou seja, o diabo, ele sempre vai nos atacar no nosso testemunho. A segunda área que o diabo ele sempre vai atacar, ele vai atacar através da palavra, pois a palavra de Deus diz, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. O diabo ele sempre vai querer que você e eu retroceda da palavra, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos em viver. E a terceira coisa é que o diabo ele vai estar sempre querendo que nós tropeçamos no nosso voto diante de Deus. Sempre. Então fique ligado, irmão, que nessas 3 áreas você precisa de muita oração para que você não esteja vulnerável. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre a grande festa que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 15. Lucas, capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 15, que passa a nos dizer assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão assentar-se na mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E o outro disse: acabei-me de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão, e ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar.
Em outras traduções diz: ainda há lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue-os a entrar, os que vocês encontrarem e virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Que palavra forte, hein, irmãos? Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a seguinte cena: eu e você dentro da nossa casa, talvez em um final de tarde, ou talvez em um dia de feriado, ou quem sabe em um dia comum, e de repente a companhia vai lá e toca, e eu e você se depara com um entregador. Esse entregador, ele está com um envelope bonito, bem ornamentado, e dentro dele há um convite. E nesse convite está escrito: o grande eu sou, Deus do universo, te convida para um jantar no seu palácio, para que você possa desfrutar da tua presença. O que você faria? Qual a resposta que você daria debaixo de um convite como esse? E esse homem pelo qual a parábola aqui contada, ela se refere exatamente ao Senhor, que convida todos os homens para poderem então participar do seu banquete, o grande banquete da graça. Mas a Bíblia vai nos dizer que um por um, daqueles que receberam o convite do rei, começaram a dar desculpas para poder não se apresentar. Mas pastor, o que esse texto, o que isso tem a ver com nós? Significa, irmãos, que muitas das vezes nós temos essas mesmas atitudes que esses três grupos de homens tiveram. Mas que grupos são esses? O primeiro grupo, e as relações deles, é que há pessoas que desprezam o convite do Senhor. Esse convite, ele retrata exatamente o retrato da graça, onde Deus ele está convidando todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças para poderem se desfrutar da presença dele. Mas muitos acabam dizendo: não, eu não tenho tempo, isso aí não é para mim, deixa para a semana que vem. Afinal, nós somos chefes em sempre arrumar desculpas para não estar na presença de Deus. Muitos poderiam simplesmente, um dia como hoje, dizer: eu não vou no culto hoje não, porque está chovendo. Mas quando eram as festas, eram os forró, estava nem aí. Ia. Desculpas. Os convidados foram unânimes a dar desculpas. Mas a grande verdade era que para eles não era importante estar ali na presença do rei. Assim, queridos, como infelizmente para muitos não é importante estar na igreja, não é importante estar na célula, não é importante participar de um culto, não é importante fazer parte da comunidade que se chama igreja. Por isso é que eles sempre arrumam desculpas. E nesse texto vai demonstrar exatamente 3 desculpas que eles começam a dar. Na linguagem NVI, no capítulo número 14, do 18 ao 20, diz: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. E o outro diz: acabo de me casar, por isso não quero ir. Eu quero te chamar a atenção nessa noite, você que está aqui, você que também está em casa, assistindo este culto, exatamente sobre a desculpa do primeiro convidado, quando ele diz: eu comprei um campo e preciso ir ver. Essa, querida, é uma das desculpas mais esfarrapadas que a Bíblia mostra. Primeiro, porque se trata de alguém que era um judeu, e um judeu de maneira alguma ele iria comprar um campo para depois ir ver. E além do mais, que a ceia era de noite, que não era durante o dia. O que ele poderia ver? O que ele poderia avaliar? Nada. Porque ele simplesmente poderia deixar para o outro dia. Assim como às vezes tem muita coisa nas nossas vidas que nós podemos deixar para poder fazer amanhã, para hoje desfrutar da presença de Deus, e nós não, hoje eu não vou inventar tanta desculpa.
Esse aqui é um exemplo claro daquelas pessoas que estão mais preocupadas com as suas posses naturais do que com as riquezas espirituais. Pessoas que estão mais focadas aqui na terra, que se esquecem do céu. Pessoas, querido, que é capaz de inventar tanta coisa para não poder estar na presença do rei, para poder não estar na igreja. Pessoas que olham muito para aqui e se esquecem que nós estamos aqui apenas de passagem, que o nosso lugar, na verdade, é lá no céu, querido, é lá na eternidade. A segunda desculpa é que o segundo convidado, ele diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Que desculpa é essa? Porque existe desculpas e existe justificativa, que era uma desculpa, literalmente. Eu fico imaginando a seguinte cena: você quer comprar um carro, de repente você entra num Teixeira Vendas, se depara com o automóvel que você gosta, você vai pegar, já vai passar o Pix para essa pessoa, ou você vai marcar com ela, você vai lá olhar como que está o estado do carro, você vai lá olhar como que se encontra a documentação, ou talvez, quem sabe, colocar na mão de alguém mais experiente para poder avaliar, talvez algo que você não conhece. Ou você vai comprar assim de qualquer maneira? Certamente que não. E aqui, queridos, é fato que aqui foi mais uma desculpa daqueles convidados, porque ninguém iria comprar uma junta de bois para poder trabalhar no campo sem que antes visse essa junta trabalhando, visse se realmente era aquilo que ele queria ou não. Esse segundo convidado é um retrato exato de pessoas que estão tão ocupadas com as suas próprias preocupações, que se esquecem do reino de Deus. Gente, querido, que não quer se envolver em mais nada. Gente que talvez um dia liderou célula, mas por causa das suas preocupações abandonou o reino de Deus. Mas está aí, se veste como crente, fala como crente, mas não vive como crente. São desculpas, queridos, de pessoas que têm perdido a oportunidade de servir ao Senhor para poder viver os seus próprios interesses. A terceira desculpa é exatamente do terceiro convidado, que diz: casei-me e por isso não posso ir. Aqui está algo que talvez nós podemos até entender. Não, realmente foi um casamento, já estava aguardando há tanto tempo, passou por todo o processo, legalzinho, casou. Mas a grande questão é: quem foi que chamou? Quem foi que convidou? Será, irmão, que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo para poder viver o tempo de Deus? Será que Deus, ele pode mexer na tua agenda, querido? Será que Deus, ele pode mover algo que para você já está tudo pronto? Será que Deus, ele pode fazer isso? Querido, quantas das vezes nós colocamos as nossas coisas e nós esquecemos das coisas de Deus? Eu comentei lá na nossa igreja, no Liberdade, semana passada, quando eu ministrei essa mensagem, que todos nós sabemos que nós pastores, nós temos 15 dias de férias no início do ano. E teve um casal lá da igreja que resolveu fazer um casamento exatamente no dia 9 de janeiro. E ainda disse: pastor, eu quero que o senhor ministre. Eu falei: faz isso comigo não. Pastor, eu sim. Eu falei: então tá bom. Eu abri mão, querido, das minhas férias para poder estar lá naquele dia, celebrando o casamento junto com aquela família. Sabe por quê? Porque era importante para mim, irmão. Era importante para mim. Eu nunca troquei um momento meu de estar na presença de Deus para poder sair com amigos, para viagens. Outros, no tempo de hoje, para baladas. Outros que resolvem fazer churrasco, aniversário, na hora do culto. Nunca, irmãos. Eu nunca abandonei uma célula para poder fazer uma outra coisa que não fosse referente ao reino, nunca, irmão. E às vezes a pessoa, ela inventa tanta desculpa para poder não estar na presença de Deus, que tudo é justificativa para não ir. Tudo. No mês passado, nós estamos lá no Liberdade com um projeto lindo, onde nós estamos trabalhando com os irmãos da igreja local e com as igrejas da comunidade,
onde nós uma vez no mês, no sábado à tarde, nós estamos fazendo lá um culto ao ar livre, e para a glória de Deus, já tem 6 meses que a gente está fazendo, e mais nunca teve um homicídio ali dentro daquele bairro. Nós estamos lá profetizando vida, nós estamos ali profetizando que Deus está mudando a realidade, Deus está fazendo isso, irmãos. Eu estava agendado para poder ministrar, mas o meu pastor, ele entrou em contato comigo e disse: Altemar, vou precisar que você vá lá para a cidade do Prado, para você poder ministrar no encontro. Eu abri mão da minha agenda para poder servir o meu líder, irmão, para poder abrir. Eu poderia ter dito, mas pastor Elcio, não vai dar para mim poder ir, porque eu já vou fazer tal coisa. Eu tinha uma boa desculpa, uma boa justificativa, irmão, mas eu não fiz isso. Semana passada nós estávamos tendo culto de jovens lá dentro da igreja, mas o meu pastor, ele precisou de mim, pediu para que me enviasse uma mensagem para eu poder estar lá no Estância Biquíni, ministrando a palavra sobre oferta. Eu abri mão da minha agenda para poder viver a agenda do meu líder, aquilo que ele foi direcionado, porque eu entendo, irmão, que a unção que eu honro, é nela que eu prospero, querido. Eu entendo que quando eu estou debaixo da unção de Deus, Deus vai prosperar na minha vida, irmãos. E às vezes os nossos líderes, os nossos pastores, nos pedem uma simples atividade: irmão, vou servir no culto hoje. Não, meu líder, eu não posso ir. Eu não posso ir. Inventa tanta desculpa, porque na verdade realmente não quer ir. Não tem prazer de estar nas coisas de Deus, na casa de Deus. Por isso, irmãos, não rejeite o convite do rei. E eu tenho entendido que todas as vezes quando eu recuso um convite do rei, o rei levanta outro para poder fazer aquilo pelo qual eu não faço. Todas as vezes quando eu e você cruzar os braços em prol do reino de Deus, ele vai sempre levantar outro, sempre vai fazer isso, irmãos. Porque a obra ela não para. O reino de Deus prevalece para todos sempre. Então nós precisamos parar de arrumar desculpas. Precisamos nos colocar na posição. Sabe por que tem muita gente que não muda? Porque não quer mudança. Sabe por que muita gente, a vida não se transforma, o casamento não se transforma? Porque não quer mudança. Simples. Prefere ligar para o irmão: irmão, ora por mim, eu estou fraco, eu estou passando pela luta, eu estou passando pela prova, mas não tenho coragem de levantar na madrugada para poder vir dobrar o joelho diante do Senhor. Está arrumando desculpa. Querido, a vida está difícil, não é só para você não, querido, é para todo mundo. Você já ligou para seu pastor, para o teu líder, para poder saber como que ele está? Ou talvez você, como a grande maioria, que apenas aponta o dedo e diz: eu vou sair da igreja porque ninguém me ligou, porque ninguém me visitou. E eu te pergunto: e você ligou e visitou quem, abençoado? Para de arrumar desculpa, querido. Para de arrumar desculpa. Mas também há, queridos, aqueles que prontamente atendem o convite. O texto começa dizendo que o Senhor convidou a muitos, mas muitos acabaram faltando na hora que era para poder se apresentar. Foram diversas desculpas. Mas a Bíblia agora vai nos dizer que aquele Senhor, aquele patrão, ele deu ordem aos empregados. Livro de Lucas, capítulo número 14, verso 21 diz: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe o que acontece aqui? Aquele Senhor, ele não se intimidou com aqueles que rejeitaram o convite. Pelo contrário, irmãos, ele enviou o seu servo para que pudesse buscar outros. Eu tenho entendido, irmãos, que muitas das vezes a nossa célula não vai estar do jeito que nós queremos. A nossa igreja não vai estar da forma que nós queremos. Às vezes a nossa família não vai estar da forma pelo qual nós queremos. Mas a grande questão é: você se covarda diante do que você precisa decidir, ou você se posiciona?
Ramacontere manai. Qual é a sua atitude diante da adversidade? Talvez é que eu esteja aqui falando com pessoas, irmão, que um dia fez um aniversário, convidou muita gente, na hora não apareceu ninguém. Ou alguém que já programou uma festa e depois não apareceu ninguém. O que você fez, querido? Você parou sua vida por causa disso? Ou isso te motivou a você seguir adiante? Porque tem gente assim, irmão, que não pode ouvir uma crítica. Tem gente que não pode ser desapontado em nada. Às vezes o líder, pastor, tem que andar com essa pessoa como se fosse pisando em casca de ovos, para poder não machucar, irmão, porque é sensível demais, irmãos. E eu tenho entendido que o mesmo evangelho que confronta é o mesmo evangelho que transforma, irmãos. Eu tenho entendido que nunca vai haver mudança sem que antes nós fomos confrontados. É por isso que aquele Senhor, ele não se intimidou. Pelo contrário, a recusa daquelas pessoas serviu como combustível para que ele pudesse ir atrás de outras pessoas. A sua célula só vai fechar se você quiser. Entendeu? Porque não existe somente os membros que lá estão. Você conhece muita gente na sua família, no seu ambiente de trabalho, num ponto de ônibus. Você conhece muita gente. Você só precisa falar desse Deus que salva, cura e restaura, irmão. As pessoas estão aí disponíveis para poder ser ministradas. E muitas das vezes nós estamos no meio, porém totalmente encovardados. É por isso que o Senhor mandou chamar outras pessoas. E o primeiro grupo pelo qual mandou chamar foram os pobres. Os pobres, eles sempre se empolgam quando são convidados para uma festa. Pode ter certeza que eles aceitam o convite. Pode ter certeza disso. Às vezes você vai ter pessoa do teu lado que elas não vão querer, mas Deus vai colocar outra do teu lado que está doidinha para poder fazer alguma coisa. Tem gente, querido, que nem já aconteceu com a gente lá no Liberdade. Resolveram sair da igreja, saiu manchando o nome da igreja para cima e para baixo. Ainda disseram: eu vou ficar sendo liderado por esse neguinho. Ainda usaram essa expressão. Então não deu prazo de 6 meses para essa igreja fechar. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos com 3 cultos, irmãos. Sabe por quê, querido? Não sou eu, é Deus que faz. É o que o Edmundo falou. Se Deus não fizer, ninguém mais faz, irmãos. Multiplicação é somente Deus que faz, querido. Aleluia, aleluia. As pessoas começaram a faltar. Convide mais gente. Ofereça o banquete da graça para outras pessoas. Um outro grupo de pessoas que foi chamado foram os aleijados. Os aleijados representam pessoas que falta alguma parte do teu corpo. São pessoas incompletas. Pessoas que sentem falta de paz, de amor, que carregam talvez dentro de si um grande vazio. Irmãos, que revolução da graça tem acontecido no nosso meio. Quantas famílias estão sendo alcançadas através da casa de paz. Pessoas que estavam incompletas, hoje estão sendo completas através do amor de Deus. Através de irmãos que porventura estavam parados dentro da igreja, mas entenderam que eles são mensageiros da paz, estão sendo direcionados por Deus, está sarando, está curando, está ministrando sobre famílias inteiras que estão sendo restauradas, irmãos. Porque Deus ele faz, basta a gente se disponibilizar. Havia ali também naquele meio os cegos. Os cegos simbolizam exatamente aqueles que não têm luz. Pessoas que andam nas trevas, clamando sem direção. Essas pessoas também, querido, elas estão na mira do Senhor. Nós somos luz de Deus, querido, para a vida dessas pessoas. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Deus, Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa para fazer a missão, mas Ele resolveu chamar você. Você não entendeu? Deus, Ele poderia ter chamado qualquer pessoa, mas Ele resolveu chamar você, chamar você, chamar você, chamar você, chamar você, chamar você. Aleluia, aleluia, irmãos.
E nós somos a direção de Deus para essas pessoas. O outro grupo de pessoas foram os coxos, que representa aquelas pessoas que têm um andar torto. Coxo é alguém que não sabe andar reto. Talvez o coxo ele seja pessoas que estão na igreja, mas a cabeça está lá fora, está no mundo. Tem pessoas assim, irmãos, que está dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, mas nunca abandonou os maus hábitos. Continua mentindo, continua fazendo falcatruas, continua bebendo, continua fumando, continua usando drogas. Você sabe muito bem que tem gente assim, mas está lá no meio. Deus mandou chamar essas pessoas também, irmãos, porque Deus sabe que vai transformar a vida delas. Por isso, quando nós recebemos esse convite da graça, esse convite do poder de Deus, é questão de honra, irmãos. É questão de honra. Deus quer consertar pessoas aqui, querido, nessa noite. Tem pessoas aqui que Deus ele manda te questionar o que você precisa perder ainda para você poder se posicionar na presença dele. Tem pessoas aqui que Deus está questionando o que quer que ele faça na tua vida, para que você entenda que ele é quem está no controle da tua vida. Você sabe que você ainda está de pé pela misericórdia de Deus. Quantos livramentos Deus te deu, quantos livramentos Deus tem te dado. Deus ele quer te consertar nessa noite, querido. E existe um outro grupo de pessoas que também foram convidadas. É exatamente aqueles que se acham indignos demais para poder aceitar o convite. E nesse quadro, querido, eu me encontrei dentro desse quadro. Eu me lembro que quando eu passei pelo encontro com Deus lá na cidade de Alcobaça, há muito tempo, houve um momento de apelo, onde eu me lembro de forma fiel de uma fala que ficou martelando no meu coração: como que eu não poderia amar alguém que tanto me amou? Mas quando eu entendi o preço pelo qual Jesus Cristo pagou ali na cruz do Calvário, eu me senti indigno para poder aceitar o convite. Quando disseram: você quer aceitar Jesus? Eu me lembro que naquele instante foram dezenas de pessoas à frente. Foram para mais de 120 pessoas e eu fiquei ali no meu cantinho sentado, com meu coração ardendo e olhando para aquela situação, dizendo: eu não sou digno. Porque Deus, querido, trouxe a revelação dentro do meu coração que quem errou fui eu, quem pecou fui eu, quem transgrediu contra o Senhor fui eu. Jesus ele não errou, Jesus ele não pecou, mas fui eu. Eu entendi que quem levou Jesus para a cruz fui eu, irmãos. Eu disse: eu não posso ir, porque eu não sou digno de estar na presença dele. E chegava o irmão e dizia: vai lá, o Temácio, vai lá. Eu falei assim: não, eu não sou digno. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço. Até, queridos, que de repente, quando eu me deparo, começa a tocar uma música do irmão Lázaro dizendo: eu te amo tanto. E quando eu me vi, querido, eu já estava lá na frente prostrado, com o rosto em terra, chorando, como uma criança que está sendo desmamada. E ali, querido, eu senti quando o próprio Deus o próprio Deus colocando as mãos sobre mim, dizendo: Altemácio, porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para poder confundir as sábias. Eu uso aqueles que não são para poder confundir aqueles que é. Eu uso aqueles que não é para poder confunir, decantar. E onde eu estou aqui, querido, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Porque eu entendi, querido, o preço que foi pago. Eu entendi que viver sem Jesus
É a pior loucura que o ser humano pode fazer. Oh, querido, talvez você está aqui nessa noite e você se encontra afastado ou afastada da presença do Senhor. Eu gostaria de te dizer, a palavra do Senhor diz no versículo de número 22, e disse o servo, e o Senhor, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar, querido. Há um lugar preparado para você lá no céu. Há um lugar preparado para você lá na glória. Ainda há lugar. Aleluia. 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 O céu, querido, é um lugar perfeito. O céu é um lugar aberto, onde todos têm acesso. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, capítulo número 14, verso número 2, diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, vou lhe preparar um lugar. Em João capítulo número 10, verso 16 diz: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Ainda há lugar para você voltar para Jesus hoje. Ainda há lugar, querido, para a ovelha que se encontra perdida. Ainda há lugar para você que está em pecado se arrepender. Ainda há lugar para que a restauração aconteça na tua casa, na tua família, no teu ministério. Ainda há lugar para Deus salvar essa humanidade através de mim e de você. Ainda há lugar para a dracma que se perdeu. Ainda há lugar para a ovelha que se encontra perdida. Ainda há lugar para o filho pródigo voltar para a presença do Senhor. Ainda há lugar. Ainda há lugar. E Jesus diz: vão pelo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas, porque ainda há lugar. A tua célula pode estar com 15 pessoas, mas ainda há lugar, querido. Esse culto pode estar lotado, mas ainda há lugar. Ei, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, ainda há lugar para você exercer o seu ministério. Oh, ainda há lugar para você exercer o teu chamado. Ainda há lugar, querido. Oh, Deus está nesse lugar, querido. Fique de pé, queridos. Ainda há lugar. Ainda há tempo de você voltar. Oh. Ainda dá tempo de você viver a plenitude do Senhor. Ainda há lugar. Ainda há lugar para você se arrepender. Ainda há lugar. Ainda há lugar para você poder voltar a liderar a sua célula. Ainda há lugar. Ainda há lugar para que multiplicação aconteça. Ainda há lugar. Ainda há lugar para o soldado que se encontra ferido voltar, porque ainda há lugar. Ainda há lugar, querido. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Feche os seus olhos. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Este lugar é no A igreja tem crescido, mas ainda há lugar. Há lugar para você voltar para a tua casa. Ainda há lugar. Esse lugar é no Senhor. Há lugar para você que entrou aqui triste, desapontado. Há um lugar de restauração para você. Há um lugar para você, querido. Dia faz tempo que falou em línguas. Há um lugar para você. Há um lugar. E quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor.
você está aqui, querido, e você sabe que essa palavra foi para você, erga as suas duas mãos ao céu e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o teu chamado, Pai. Eu quero viver. Aleluia. És tudo que eu preciso. Há um lugar preparado para você. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Queridos, eu não posso terminar esse culto sem fazer um convite para você. Eu sei que não tem sido fácil. Talvez você chegou aqui nesse lugar esperando que viesse uma outra palavra, mas Deus, Ele trouxe exatamente essa palavra para poder falar com você. Talvez hoje Deus descortinou aqui nesse lugar a sua vida, a sua história. Talvez você até saiu de casa dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu tenho andado perdido, mas hoje, Pai, eu entendi que ainda há lugar no Senhor, há lugar na tua casa, há lugar na tua presença. Por isso, Pai, muda minha história. Por isso que nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Talvez você tenha se sentido como um soldado ferido, ou uma dracma perdida, uma ovelha perdida, ou até mesmo como um filho pródigo. E ainda há lugar para você. Nesse lugar, querido, há lugar para você. Nessa igreja há lugar para você. Nesse ministério há lugar para você. E lá no céu tem um lugar preparado para você. Por isso eu quero orar por você que nessa noite deseja voltar para Jesus. Onde está a primeira pessoa que nessa noite quer voltar para Jesus? Onde está você? Ainda há lugar. Onde está você? Onde está a primeira pessoa que nessa noite decide entregar sua vida para Jesus? Onde você está, querido? Eu gostaria que você levantasse sua mão, que eu quero estar orando por você. Onde está a primeira pessoa que nessa noite decide voltar para Jesus? Levanta sua mão onde você estiver, bem alto, o mais alto que você puder, para a gente poder estar te identificando. Você está voltando para Jesus hoje? Você aí em cima na galeria, você está voltando para Jesus? Se tiver, dá uma cena aí com sua mão para a gente poder te identificar. Aleluia. Onde está a segunda pessoa aqui que nessa noite deseja voltar para Jesus? Ainda há lugar para você, querido. Volta para Jesus, volta. Papai do céu te chama. Vem para Jesus, vem. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa que nessa noite deseja voltar para Jesus? Ainda há lugar para você. Deus, Ele te chama nessa noite. Onde está a terceira pessoa? Vem para Jesus, vem. Papai do céu te chama. Há um lugar preparado para você. Deus preparou esse culto para você, porque Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar.